Estimados ouvintes, os nossos melhores cumprimentos. O nosso convidado de hoje é um veterano da política angolana, general reformado e deputado à Assembleia Nacional, Eugênio Antonino Ngolo Manuvacola. Muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo à última palavra da MFM. Muito obrigado, Alves Fernandes, muito obrigado aos ouvintes. Para início de conversa, Eugênio Manuvacola, senhor deputado, aquela questão que não quer calar. A UNITA, ao longo do processo de construção da democracia em Angola, tem estado sucessivamente a perder eleições. Muito embora nas últimas 3, 4 eleições tenha melhorado o seu score, a verdade é que nas primeiríssimas, em 1992, teve um resultado abaixo do esperado. O MPLA teve 52%, a UNITA teve qualquer coisa como 34%. Depois houve a guerra pós-eleitoral. Em 2008 houve as segundas eleições em que o MPLA teve uma vitória expressiva de 81%. Em 2012 também uma vitória assinalável de 71%. Já em 2017, na primeira eleição do presidente João Lourenço, o MPLA tornou a vencer com 61%. E nas últimas, de 2022, o MPLA teve apenas 51% e a UNITA atingiu o melhor score de sempre, 44%. O que é que se passa efetivamente? Como é que vê estas perdas sucessivas nas eleições, perdas para o MPLA, o seu principal adversário político? Muito obrigado por esta pergunta curiosa, cria curiosidades. A UNITA teve o maior eleitorado de 1975. A UNITA é um partido que nasceu no corredor do Caminho de Ferro de Benguela. Como os angolanos sabem, o Caminho de Ferro de Benguela era a maior empresa de Angola, pelo número de empregos e pelo movimento econômico que era o pulmão da África Central e Austral. Mas é preciso sublinhar que em 1975 não se realizaram quaisquer eleições. Eu vou lá chegar. Alves Fernandes, é assim. Em 1975 não houve eleições e é mesmo por isso que não houve eleições, porque se elas tivessem tido lugar, a maioria, o partido maioritário seria a UNITA. Em que é que se baseia para fazer esta afirmação? Baseio-me nos números da população no Planalto, no corredor do Caminho de Ferro de Benguela. Eu vou lhe dizer assim. Quer dizer que toda aquela população era automaticamente votante da UNITA? Não. Por questões étnicas? Não, eu vou lhes dizer assim. Eu vou dizer, o corredor do Caminho de Ferro de Benguela, o Caminho de Ferro de Benguela era a maior empresa de Angola, tal como talvez hoje a Sonangol será. Mas naquela altura, o Caminho de Ferro de Benguela tinha uma supremacia do movimento de empregos do país. O Planalto Central, só o Ambo, reunia cerca de 1/3 da população de Angola. Mais Benguela, mais o Bié, isto ia para muito longe, e mais o Mochico. Eu vou dizer, por que eu vou dizer isso? Porque em 1992, quando houve as eleições, o Alves Fernandes sabe que a UNITA ganhou em Benguela, ganhou no Ambo, ganhou no Bié, ganhou no Quanducubango, né? 16 anos depois. Isso significa o quê? O eleitorado é movediço. Os fatores de 75 ainda estavam presentes em 92. Mas os fatores de 75, Eugênio Manuvacola, têm a ver com questões étnicas? Não tem a ver. A maioria da população ouve Mas eu estou a dizer, tem a ver com a afinidade com as populações. Porque o Luanda também tinha uma grande presença das populações do Planalto Central. O Planalto Central estava disperso por todo o país. O que eu estou a querer dizer é que o corredor do Caminho de Ferro de Benguela não é o corredor dos Ovimbundos, é o corredor do Caminho de Ferro de Benguela. É um complexo criado à volta do Caminho de Ferro. Tem Chocuas, tem Luvales,
tem cambuelas, tem ganguelas, tem ganguelas de várias espécies, tem songos, tem tudo. Independentemente dos fatores e tem étnicos, quimbundos que eram funcionários do Caminho de Ferro de Benguela. independentemente dos fatores étnicos, Sim. o que é que leva a ter esta ideia, esta afirmação de que aquela era uma população votante da UNITA? Eu estou a dizer, a prova veio em 92. A UNITA ganhou no corredor do Caminho de Ferro, só não passou no Mochico. Mas a UNITA teve um deputado no Mochico e teve 5 deputados no Bié. Teve 4 deputados no Ambo, 3 deputados em Benguela. Em 1992. O que significa que o panorama de 75 ainda foi quase o mesmo encontrado em 1992. Muito bem. 92 é um marco histórico porque foi o ano em que se realizaram as primeiras eleições multipartidárias. De lá para cá, ou melhor, de 92 a 2002, o país voltou à guerra. A UNITA contestou os resultados e reacendeu o espectro da guerra. A partir de 2008, o país regressou à normalidade constitucional, com eleições regulares. Nessas eleições, 2008, 2012, 2017, a UNITA teve resultados de alguma forma sofríveis. A que se deveu este score? O eleitorado de 75, que ainda teve manifestações em 92, já não era o eleitorado de 2008. Sabe por que eu insisto nesta questão? Não. Para lhe perguntar se o retorno à guerra, depois das eleições de 1992, o retorno à guerra não penalizou a UNITA? Eu não acho. O retorno à guerra, o que é que fez? Nós tivemos 4 províncias, vitória em 4 províncias. Desta vez, em 2022, tivemos vitória em 3 províncias do norte. O que eu estou a dizer é assim, há movimentações no eleitorado. A UNITA ganhou em Luanda. A UNITA ganhou no Zaio, em Cabinda. Em Cabinda. Sim. A UNITA teve 2 deputados no Kwanza Norte, não é assim? É uma novidade. 2 deputados em Malange, também é uma novidade. 2 deputados na Lunda Norte e 2 deputados na Lunda Sul. Significa, o Norte está a votar mais UNITA do que antes. Isso significa, há movimentos, é por isso que eu estou a querer dizer que o nosso principal adversário, o MPLA, também tem estado a lutar para alterar as desvantagens no eleitorado. Tem todas as armas, a arma financeira, a arma econômica, e tem o poder na mão. Por isso é que eu estou a querer dizer, em 75 não aceitou ir às eleições, abalroou Alvor, agora aceita as eleições porque construiu algumas vantagens em certas áreas. De qualquer modo, as causas das derrotas eleitorais da UNITA residem apenas no facto do MPLA estar no poder? Muito profundamente, e é da mesma forma que eu vou dizer. Por que o MPLA não aceitou Alvor, os resultados da Alvor de 75? Porque eles sabiam que iam perder. Dito hoje por vários militantes do próprio MPLA. Em 75 entenderam que a eleição não iria dar poder ao MPLA. Então fizeram as outras opções que lhe deram o poder não por via democrática. Tem graça que eu sou jornalista há mais de 40 anos e nunca ouvi um dirigente do MPLA a assumir peremptoriamente que em 75 não teriam vantagem se fossem eleições. Não, eu já ouvi muita gente a falar isso. É? Há muita gente a falar isso. E eu podia citar-lhe, não quero ser indiscreto, não vou citar, mas há dirigentes do MPLA que aceitam perfeitamente isso. O MPLA não abalroou Alvor para não perder as primeiras eleições democráticas. Muito bem, o passado é sempre importante recordar, sim. mas vamos olhar para o presente.
Nós queremos colher a sua visão deste presente. Sim. É um momento interessante porque há vários debates sobre a legislação eleitoral. Debates têm gerado vários questionamentos e também muitas desinteligências, não só entre os políticos da Assembleia Nacional, como a nível da sociedade civil. Qual é a visão que tem deste momento atual? Há 2 anos das próximas eleições, já uma contenda no entendimento sobre aquilo que deverá ser a lei eleitoral ideal para 2027. Sabe que as leis todas de Angola estão a ser construídas à volta, como é que é dizer, de uma, quer dizer, condicionadas a uma maioria MPLA. Não é assim? Portanto, o MPLA tem aquela maioria que ou há acordos, né, convencionados no Parlamento, ou a maioria impõe-se. Por exemplo, nós, da UNITA, talvez gostaríamos de ver uma CNE mais livre da maioria, mais neutra. Ai, que CNE seria uma CNE neutra, uma CNE que faz como em Portugal, ninguém contesta. Sim, mas a CNE de Angola, sim. a nossa Comissão Nacional Eleitoral, é resultado de entendimentos entre o MPLA e a UNITA. Não é. Não? Não. Não é. E eu vou lhe dizer porque a UNITA não concorda que depois dos resultados de 2022 continue com 4 comissários nacionais e o MPLA com 9 comissários. Nada alterou. Mas os resultados eleitorais são diferentes. Não houve absolutamente nenhum movimento para beneficiar essa vantagem que a UNITA teve. Mas de qualquer modo, mesmo que houvesse uma alteração na composição da CNE em função dos resultados das últimas eleições, seria uma CNE partidarizada. A UNITA teria mais comissários eleitorais. Portanto, nunca seria uma CNE neutra. Poderia haver um equilíbrio partidário, mas não havia uma neutralidade total. Mas a UNITA está de acordo que a CNE seja neutra. O MPLA aceita isso? Podemos ir a essa experiência. Uma CNE neutra. Vamos convencionar. Como é que seria neutra? Neutra significa por cidadãos sem qualquer ligação político-partidária? Sem. Até podemos convidar entidades neutras deste país têm. Podemos pedir a uma igreja A, podemos pedir a uma sociedade B e não sei o quê, e a CNE ser mesmo neutra. Um juiz de direito não é neutro. Não, pode ser neutro. O atual presidente da CNE, sim, o juiz Manuel Pereira da Silva Manico, juiz de direito. É do MPLA. É do MPLA. Isto automaticamente retira qualquer neutralidade. Neutralidade. Já que estamos a tocar nessa questão, em relação aos 2 documentos que estão em apreciação na Assembleia Nacional, há uma proposta do Governo, não é? Do titular do Poder Executivo, e é um projeto do Grupo Parlamentar da UNITA. Há aspectos muito díspares, né? Acha que poderá haver algum consenso quando a proposta do Governo retira o cartão eleitoral como documento fundamental e fica apenas o bilhete de identidade? A proposta do Governo retira a obrigatoriedade de a fixação das atas síntese nas assembleias de voto. A proposta do MPLA determina que depois de votar o cidadão tem que ficar a uma distância de 1 km. A UNITA, entretanto, tem outros aspectos, mas não enfatiza no projeto para a legislação eleitoral a obrigatoriedade de se afixar as atas síntese. É essa a minha leitura correta? É importante. Mas, é importante a transparência, significa... Mas a UNITA, no projeto da UNITA está isso bem claro? Transparência? Não, a questão da fixação das atas síntese. Eu ainda não absorvi tudo. Vou absorvendo cada vez mais, mas eu gostaria de dizer, toda a intenção da UNITA é fazer do processo eleitoral transparente. E eu vou dizer assim, Alves Fernandes, a UNITA ganhou as eleições em 2022 em Luanda, é uma novidade. Mas nós não estamos satisfeitos. Porque ainda pensamos que podíamos, em vez de 3 deputados em Luanda, teríamos tido 4. Ou talvez 5. Por quê? Porque
toda uma intriga de não transparência, porque acusa-se que não houve transparência em Luanda, houve até atas que se perderam. Mas não foi possível confrontar as atas. Devia ser possível. Eu vou isso, Portugal, os resultados foram publicados, estão na internet, cada um pode consultar a sua municipalidade, não sei o quê, como é que os resultados foram. Aqui em Angola não se pode fazer isso. Sim, mas é uma questão que nós temos abordado aqui muitas vezes, sobretudo agora que há as duas propostas do governo e da UNITA. Sim. O facto de a UNITA não ter divulgado o seu projeto. Repare que eu conheço melhor. Mas que projeto? O projeto que está agora na Assembleia Nacional. Sim. Não, vamos partilhar com a sociedade. Porque quem é pretendente ao poder, em circunstâncias normais, teria maior necessidade de expandir a sua visão. É o que a UNITA vai fazer de certeza, Alves. Mas repara uma coisa, nós somos jornalistas, conhecemos melhor a proposta do governo, porque foi detalhadamente apresentada e nós tivemos acesso do que a proposta da UNITA. Olha, se isto for lapso, a direção da UNITA e o grupo parlamentar vão vos convidar para vos apresentar os documentos. Ainda vamos a tempo. E ainda o Parlamento vai a tempo de chegar a um consenso. Eu acho que sim. A UNITA e o MPLA, na situação presente, que não é de guerra, estão condenados a entenderem-se para as questões fundamentais do país. Este é o caminho pacífico. Esta questão concreta terá estado no centro da audiência que o Presidente da República concedeu recentemente ao Presidente da UNITA? Acho que sim, eu não estive lá, não acompanhei. Mas o Presidente presta contas? Presta, mas também eu não sou porta-voz do Executivo da UNITA, eu sou membro conselheiro. Portanto, dentro da minha prerrogativa de conselheiro, eu recebo toda a informação. Mas cabe ao senhor Presidente do partido, que é o executor do encontro com o Presidente da República. Aliás, foi ele quem solicitou a audiência, não é? Precisamente. Cabe a ele dizer aos jornalistas e ao público em geral os resultados daquele encontro. Mas eu acredito que esse encontro teve em conta muitas preocupações do país, entre as quais o diálogo nacional, que é muito importante. A forma como me está a responder leva-me a fazer uma pergunta incontornável. Sim. Como é que está a coesão interna no seio da UNITA? Fala-se muito em alas, sabacovistas e adalbertistas. Eugênio Manovacola está com qual liderança? A liderança do partido? Eu estou com a UNITA. De Adalberto Costa Júnior? Eu estou com a UNITA. Está com Adalberto Costa Júnior? Estou com a UNITA. Eu vou lhe dizer por quê. Quando a guerra acabou, em 2002, não é assim? Eu recusei-me a fazer a oposição que fiz antes, porque eu fiz oposição dentro do partido. Se calhar terei sido o primeiro a fazer oposição. Mas eu vou lhe dizer porque a minha história, Manovacola, é de tal forma que a maior parte dos dirigentes que hoje são da UNITA sentaram-se nos meus troncos da educação revolucionária da resistência. Alguém que não passou por aí que diga que não, eu não digo o Adalberto, era muito jovem na altura, não esteve comigo. Mas em 76, uma boa parte dos dirigentes que hoje fazem voz da UNITA passaram pela minha formação. Então, o que significa para mim o seguinte: eu não vou hoje ir à rua confrontar-me com o presidente Isaías Samakuva. Presidente Isaías Samakuva? Sim, estou a falar do presidente que foi da UNITA. O presidente Isaías Samakuva é uma pessoa que tem uma história comigo. E eu tenho vergonha de amanhã sair à rua dizer que eu sou uma oposição ao Isaías Samakuva. E quem é que está a confrontar o Isaías Samakuva? Não, você que disse as alas Samakuva, as alas... Sim, mas eu fiz uma pergunta concreta. Sim. Eugênio Manovacola é apoiante do atual presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior? Eu sou apoiante da UNITA e na situação presente o Adalberto é o último presidente eleito da UNITA nas eleições de 2021 e até de 2019. Portanto, esse é o presidente da UNITA. E eu fico nesta linha da disciplina partidária com o presidente eleito.
Quer dizer que a UNITA não está dividida? Epá, a UNITA pode ter vozes divergentes, mas a UNITA não tem duas lideranças, tem uma. Eu, aliás, diria, em qualquer outro partido que faz um congresso, não pode sair com duas alas, uma e outra. Não, o congresso fecha com uma direção. Tocou na confrontação que fez ao seu partido antes dos acordos de paz de 2002. Para os mais novos, vamos recordar isso. Sim, sim. A dado momento, Eugênio Manduvacola era secretário-geral da UNITA. Em 92 a 95. Em 1994, pela UNITA, foi signatário do protocolo de Lusaka. Na capital zambiana, assinou com o falecido ministro das Relações Exteriores, Venâncio de Moura. Na presença do presidente Eduardo Santos. Correto. Sim. Depois disso, a fuga célebre foge do Beilundo, onde estava instalada a direção da UNITA, isso já em 1995. 97. Portanto, o protocolo de Lusaka foi assinado no dia 20 de novembro de 1994. Em 97, Manduvacola foge. Não lhe vou perguntar como é que fugiu, um dia nas suas memórias talvez vamos saber. E vem para Luanda e cria o movimento que foi o Comitê Renovador da UNITA. Portanto, uma oposição à liderança de Jonas Savimbi. Isso não fragilizou o seu capital político? Não. Ou ajudou a conquistar a paz? Não. Eu acho que o partido tem estratégias. Eu não concordei com a estratégia do Dr. Savimbi. De 94, 95, 96, 97, e eu opus-me. E eu fiz essa oposição frontal e abertamente. No Beilundo? Mesmo no Beilundo. Eu assumi essa oposição. Eu não sou daqueles que não falou. Eu assumi a oposição frontalmente. Correu riscos por causa dessa atitude? Precisamente. Riscos de vida mesmo? Não morri, mas eu sofri sanções disciplinares. E ao criar a UNITA renovada em Luanda, UNITA renovada sob os auspícios do governo do MPLA, não lhe mereceu o rótulo de traidor? Eu acho que auspícios não. A iniciativa que eu vim com o projeto a partir do Beilundo. Não é assim? Podem os membros do MPLA, com certeza aplaudido, porque quando a guerra no vizinho pode ser útil do lado do MPLA também. Mas nós fomos frontais no facto de que porque o problema era paz ou guerra. Não é assim? E fizemos uma opção que não é aquela que estava a ser seguida do outro. E fizemos essa oposição até 2002. Mas naquela altura também é preciso recordar, grande parte dos quadros dirigentes da UNITA que se encontravam em Luanda não aderiram ao projeto, vamos chamar-lhe UNITA Renovada, ou Comitê Renovador da UNITA, não importa, não aderiram ao movimento liderado na altura por Eugênio Manduvacola. Estamos conscientes disso, como ainda hoje eu aceito que foi isso, nunca forçamos ninguém a aderir. Nós levantamos a voz contra as estratégias da direção saída do 8º Congresso. E, em 2002, são assinados acordos de paz. A UNITA fragmentada tinha aquela ala militar que estava nas matas a fazer a guerra e com as populações sob o seu controle. Tinha os deputados em Luanda. Tinha a UNITA renovada e tinha a missão externa. Vocês chamam a UNITA renovada, nós não aceitamos. Pronto. Nós estivemos a dirigir mesmo a UNITA, na altura. Sim, mas a paz foi feita com quem veio das matas. Completamente. E mais, nós consideramos que a nossa missão de oposição tinha terminado. Era preciso encontrar, porque eu não posso ir desencorajar a união do partido numa altura em que a guerra tinha terminado. Eu seria estúpido. E como é que foi acolhido pelos seus camaradas? Tantos que vieram das matas, naquele formato de comissão de gestão da UNITA, liderada pelo Camba Gato, o chefe de Estado-Maior-General das extintas Fala,
o general, o falecido general Camorteiro. Camorteiro não era dirigente do partido na altura, já estava nas FA. Já estava nas FA? Já. Ele veio do Luena diretamente para as FA. De qualquer modo, como é que foi acolhido? Muito bem, Tanto quer dizer, como é que é deputados, dizer? Conversamos. E a união foi. Porque eu sou mais velho, Alves Fernandes. Eu sou mais velho em muitas circunstâncias. E Isaías Samacuva, que vem de Eu fora... sou mais velho da geração abrilista da UNITA. Eu sou líder. A geração abrilista é cadeira UNITA logo após o 25 de abril de 1974. Sim. Da geração abrilista, eu sou talvez o mais velho deles todos. A propósito, onde é que estava quando se deu o 25 de abril, em 74? Olha, na manhã do dia 25, eu não sei se o golpe parece que foi 25 para 26, não sei, deve ser isso. Na manhã do golpe, eu vou acertar assim, eu estava a caminhar, Onde é que vivia? Em que cidade de Angola? Eu estava aqui no bairro Aqui em do Luanda. Cruzeiro, no Aqui bairro em do Luanda. Cruzeiro, sim. Vivia na altura em Luanda. No bairro do Cruzeiro, no anexo da casa do senhor Teodomiro de Oliveira. O senhor Teodomiro de Oliveira trabalhava no Porto. Aquelas casas do bairro do Cruzeiro. Tinha lá um anexo com um colega meu que faleceu. Mas eu ia do Teatro Anatômico aqui na Delegacia de Saúde para o refeitório na Marginal, refeitório da Universidade de Luanda. Na altura estava a estudar medicina. Estava, sim, senhor. Estava da Faculdade de Medicina. Estava a fazer o segundo ano, 74. E então, ao passarmos o Largo da Maianga, eu vinha com 2 colegas brancos que estavam a falar aos cochichos. E eu não entendi, porque estava distraído, não sabia o que se tinha passado. E eu estava colegas, vocês estão a dizer o quê? Golpe? Golpe aonde? Porque você não soube, houve golpe em Portugal. Golpe em Portugal? Para mim, a minha faculdade terminou naquele dia. Fomos andando, apercebi-me de tudo isto e aquilo, e a partir daí entrei na Revolução. Tomamos as instituições culturais da Universidade de Luanda, o SECUL, com o meu amigo Natal, o irmão do Isaac dos Anjos, com um grupo de ativistas que na altura éramos colegas, não é assim? O general Hanga, que foi da Força Aérea, a esposa Marília, etc. Fizemos um grupo ativistas sem fronteiras. Trabalhamos para toda a gente, a favor do MPLA, isto e aquilo, criamos programas de rádio, radiofónicos, etc., por aí fora. E como é que vai ingressar na UNITA? Porque a uma dada altura eu discordei da orientação política aqui em Luanda. Houve até indivíduos que começaram a colocar problemas raciais. Houve depois indivíduos que colocaram isto e aquilo, e eu digo assim, democracia por democracia, eu tenho o direito de fazer as minhas opções. Mas eu estive atrás dos comitês hoje ainda, os comitês Amílcar Cabral, o CAC, Amílcar Cabral, o grupo comunista, a OCA. Eu estive dentro desses grupos. Fizemos aqui, montamos uma tipografia revolucionária aqui na Samba, onde fizemos panfletos, eu e os meus colegas, e do MPLA, não eram da UNITA na altura. Mas o facto de ser natural do AMBO não determinou a sua adesão à UNITA? Não, é o que significa? Eu tenho afinidades com o AMBO, eu fiz todos os meus estudos secundários na província do AMBO. Não sou do AMBO, eu sou de Benguela. Mas o Vacola é natural de Benguela. Eu sou do Bocoio. Eu sou de Benguela. Mas o corredor do CFB tinha algumas instituições sagradas. Uma é o próprio Caminho de Ferro, a outra, cultural, é a Missão do Donde. E então, eu acho que naquela altura a ida minha para a UNITA era uma opção na diversidade.
Mas já tinha na UNITA, naquela altura, alguns dos seus companheiros de escola, amigos de infância. Também, mas também tinha colegas de tropa, porque eu tinha feito já o serviço militar, tinha colegas de tropa que me mobilizaram e estivemos dentro do MPLA. Eu tenho amigos, colegas de tropa que me mobilizaram para o MPLA. A célula do Justino Pinto de Andrade, que se tinha estendido para o Uambo, também me mobilizou. E eu vou lhe dizer o que se passou. O Aldemiro da Conceição mobilizou-me para a sua célula do MPLA, em 1969. O que quer dizer que esta história que muita gente quer falar de umbundos, não sei o que por aí fora, isto é uma fantochada. O problema da Angola é outro, não é o problema dos ovimbundos, dos quimbundos e não sei quantos, não é verdade. De qualquer modo, naquela altura, ao 25 de Abril, os três movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, celebram acordos com o governo português e regressam à vida normal nas cidades. Com certeza. Como disse já no início da nossa conversa, com base nos acordos de Alvor, estavam previstas eleições que acabaram por não acontecer e o país mergulha numa guerra. Nesta guerra, o MPLA proclama a independência em Luanda, das ajudas internacionais teve ajudas dos cubanos e a UNITA vai buscar os sul-africanos. Não. Sim. Isto é a história do MPLA, não é a história verdadeira. E eu vou lhe dizer o que é que se passou, eu estava aqui. Não é assim? História verdadeira. Mas como? eu vou lhe dizer assim, olha, quando o Savimbi desembarcou no Uambo em 74, teve uma concentração de populações que assustou o MPLA. O Savimbi chegou ao Uambo com uma recessão acima de 1 milhão de habitantes. Eu vinha de Luanda. 1 milhão? Eu estou lhe a dizer, pessoas, os comboios vieram desde o Mochico para receber o Savimbi no Uambo. De Benguela com comboios. Sim, mas estou-lhe a dizer. A minha pergunta é sobre a razão pela qual a UNITA se aliou à África do Sul. Não houve aliança. Eu vou lhe dizer assim. O MPLA assistiu à entrada do Savimbi no Uambo. Eu, na altura, não era da UNITA, do MPLA. Não era da UNITA. Ainda não era da UNITA. Ainda não era da UNITA. Eu vinha de Luanda, nos grupos de estudantes, etc. Encontro-me com um jornalista de que não me lembro, e ele diz assim, Eugênio, aqui nós do MPLA aqui não temos hipóteses, E eu digo, é assim, aqui não, olha, isto aqui está perdido. E eu olhei para ele e eu disse, pode ter razão, não sei o quê. Eu não era da UNITA. Agora, eu vou lhe dizer assim. Mas os sul-africanos... Não, eu vou lhe dizer. A UNITA não teve mão nos sul-africanos até fins de 1977. Mas desculpe, eu sou o senhor mais novo, mas tem muita informação. Aliás, já conversei consigo nos últimos 30 anos, dezenas de vezes. A Operação Savana, levada a cabo pelo exército sul-africano, que rompeu da fronteira do Cunene, passou por todo o sul, chegou até aqui ao Kwanza Sul, foi em zonas que na altura estavam controladas pela UNITA. Aquilo que era o MPLA e a SFAPLA, na Huila, em Benguela, todo mundo fugiu para Luanda. Não fugiram nada, é mentira, não fugiram. Eu vou lhe dizer. O que aconteceu? Agostinho Neto, com o MFA português... Movimento das Forças Armadas Portuguesas. O Vasco Gonçalves e outros, esse grupo do Teles, como é que se chama? Otelo Saraiva de Carvalho, etc. Este grupo apoia o MPLA. E entendem que Alvor democrática, Alvor com a sua democracia, iria facilitar os ditos movimentos reacionários, antissocialistas.
Momento, com licença. Quais eram esses movimentos ditos reacionários? FNLA, UNITA, está tudo dito. E um MPLA revolucionário, internacionalista, não sei quantos do leste. Socialistas? Socialistas, etc. O poder não podia escapar para outros. Era preciso proteger isso. A estratégia dos cubanos nasceu nessa altura. Então quer dizer que estes factos justificaram a aliança que a UNITA fez com o regime do apartheid? Não. E eu vou lhe dizer, por outro lado, os mesmos portugueses da direita trabalham com Daniel Chipenda, do MPLA. Na altura, Chipenda já não era do MPLA. Era do MPLA, sim, senhor. Era um dissidente do MPLA. Não, era dissidente. Eu nunca estive fora da UNITA. Já houve alturas em que, esse gajo, mano, vai colar. A Daniel Chipenda morreu do MPLA. Sempre foi do MPLA. Sim, agora, o facto de a ala Agostinho Neto não chupar, não querer o Chipenda, não significa que o Chipenda deixa de ser do MPLA. Mas é preciso referir dois factos e corrija-me, porque eu estou a colocar da forma de pergunta. Sim. Quando é criado aquilo que se chamou Fação Chipenda, tornou-se logo um movimento anti-MPLA. Houve confrontos. Não! Anti-Agostinho Neto. Houve confrontos militares, inclusive aqui em Luanda. Sim. Depois. Sim. Com a guerra em que os outros dois movimentos, a FNLA e a UNITA, são expulsas de Luanda pelas tropas do MPLA, o Chipenda... Do MPLA, Agostinho Neto. O Chipenda vai se refugiar no Huambo. Aí vamos acertar a linguagem. Mas desculpa, o Chipenda vai ou não vai para o Huambo? Um momento só. Vamos acertar a linguagem. MPLA Agostinho Neto e MPLA Chipenda, porque ainda havia MPLA revoltativa. Mas a minha pergunta é, depois de todos esses fenómenos que culminaram com a expulsão ou a retirada da UNITA e do MPLA de Luanda, a UNITA e a FNLA de Luanda, todos se concentraram no Huambo. Jonas Savimbi, Alden Roberto e Daniel Chipenda estavam no Huambo. Não. Houve também um movimento para o IJ. Sim, mas Daniel Chipenda esteve ou não esteve no Huambo? Esteve no 11 de novembro, Daniel Chipenda estava comigo, estava ao meu lado, não nos conhecíamos. Eu sou afiliado do pai dele e ele não me conhecia. Mas estando no Huambo, naturalmente, naquele clima de confrontações, naturalmente, era um aliado da UNITA. Não. E como é que estavam no Huambo? Não era aliado. Estava em que condição? Como? Nós éramos os rejeitados do regime Agostinho Neto. É diferente de dizer que o MPLA rejeitou o Chipenda. O MPLA não rejeitou o Chipenda. Agostinho Neto rejeitou o Chipenda. Mas repare numa coisa. Estando todos no Huambo, Jonas Savimbi, Alden Roberto e Daniel Chipenda, naturalmente que houve uma conjugação de esforços para enfrentar o MPLA. Não. Não? Não, e pode consultar a sua história de forma independente. Eu vou lhe dizer assim. A direita portuguesa, que sobrava do governo derrubado, ajudou Daniel Chipenda a mobilizar as forças sul-africanas que entraram em Angola sob a forma de ELP. Exército de Libertação Português. Mas há uma informação... Mas eu vou lhe dizer um momento. O Daniel Chipenda vem com o ELP desde Ongiva, Pereira Dessa, passa pelo Lubango e vai até o Huambo. Quando eu digo... Mas a UNITA, estando no Huambo, viu o exército sul-africano Nós não tínhamos forças para confrontar os blindados e os tanques. Mas eram beneficiários. A invasão sul-africana de Angola beneficiava a UNITA, naturalmente. Mas ouça, nós não tínhamos aliança nenhuma com eles. Nós vimos... Eu fui preso. Uma pergunta. Eu fui capturado. Fui capturado como sendo da UNITA, sou hostil. Capturado por quem? Pelos sul-africanos. O MPLA os sul-africanos do MPLA. Sul-africanos do MPLA. Isso é muito confuso. Mas de qualquer modo, nunca houve confrontos entre a UNITA e o exército sul-africano. Não éramos nós o objetivo. O objetivo era assim. O objetivo era derrubar o MPLA. Não. Ou impedir que o MPLA proclamasse a independência. O Daniel Chipenda, membro do MPLA. Dissidente do MPLA. Nada, isto é tua linguagem, a minha não é essa. Daniel
apercebeu-se que o Agostinho Neto estava a movimentar os cubanos. E ele, porque ele tinha as suas fontes dentro do MPLA, e ele movimenta-se rapidamente para encontrar o antídoto. Com os portugueses, se são da direita ou sei lá o que, conseguem rapidamente ir buscar os sul-africanos sob a forma de help. Vêm por aí fora, a UNITA não tem uma guerrilha, coitada, como é que vai confrontar um exército regular que vinha por ali? O que é que tem a dizer sobre a informação E em segundo nome a de qual quê? Sim. o então presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, Sim. a pedido de Jonas Savimbi, terá solicitado Não, apoio a sul-africano? pedido de Jonas Savimbi, não. Não é verdade que foi o presidente Kaunda um momento, que pediu os Kaunda sul-africanos? existe esse nome, mas não é a pedido de Jonas Savimbi. Eu vou lhe dizer o que é que se passou. Os sul-africanos vêm pelo Daniel Chipenda MPLA a caminho do Kwanza Sul para as confrontações com os cubanos. Agora, quando chegam ao Kwanza Sul, nem ligaram à UNITA. Eles passaram por cima da UNITA. Nem atacaram a UNITA. Não atacaram, mas não, eu fui atacado. Eu fui capturado. Eu fui trocado no Ambo, na cadeia comarca do Ambo. Fui trocado porque o Zaupuna foi capturar comandantes do Chipenda e fui trocado. Houve uma troca de prisioneiros. De prisioneiros, eu fui trocado. Ok. Muito rapidamente. Sim. Então, a partir de que momento é que a UNITA se junta aos sul-africanos? Olha, os sul-africanos não tinham forças nativas, forças nacionais de apoio. E não podiam sobreviver no território estrangeiro. Então? Foi nessa altura que os organizadores da força sul-africana lá fora acharam que era oportuno negociar com a UNITA para aliança, fazer a conexão com a força sul-africana em Angola. E é nessa altura, mais ou menos. Foi já no fim. Em 76. Não, 75. 75 por volta de outubro, novembro, dezembro. Antes do 11 de novembro. Sim, antes do 11 de novembro, não, espera aí. Porque a independência foi no dia 11 de novembro. Sim, por volta disso. Agora, datas precisas, mas eu vou lhe dizer assim, o Kaunda, na concertação internacional, fala com os sul-africanos e os sul-africanos conseguem fazer-nos o contacto. Uma das pessoas que comandou este movimento no Katengue foi o Chiwale, em nome da UNITA. José Manuel Chiwale. Não, o G. Samuel Chiwale. José Samuel Chiwale. Portanto, é uma questão que eu estou a dizer assim, a UNITA, muito obrigado, Chipenda, que veio com as forças, não aguentou o embate, a UNITA achou naquilo uma oportunidade. Então, cubanos do outro lado, os sul-africanos ali, nós, a partir da falha, do fracasso do Daniel Chipenda, a UNITA, né, prestou esta conexão com os sul-africanos. Nós não trouxemos os sul-africanos pelo território nacional. É interessante sim. esta visão. Sim. Não é visão, é a história. Esta visão da história. Sim, não é visão da história, esta outra história. Pois, e por que razão não põe a sua visão ou esta história que está aqui a contar, a partilhar connosco, num livro de memória? Eu vou escrever. Os mais velhos... sabes uma coisa, tenho estado muito ocupado. Eu até sou daqueles que gostaria de não estar já na política e ficar a escrever as memórias. Tenho muita coisa para escrever. Não consigo porque ainda tenho outras ocupações. Sim. Pois, está na Assembleia Nacional já há bastante tempo, né? Vou sair agora em 2027. Pois, está entrou 98. De 98 a 2008, 10 anos. Sim. Depois voltou a entrar em 2012 a 2017. A 2017. Sim. 2017 até agora, voltei agora em 2022. Portanto, já são 22 anos, quase, né? Portanto, isto na Assembleia não há limites de idade. Nem de mandatos.
Não. O livro de história Vai sair. vai sair. Vai sair com toda essa... Espero que tenha tempo para isso, né? E agora, e temos mesmo que terminar, o tempo não perdoa, Sim. Eugênio Manuvacola, Sim. em 2025 a UNITA vai realizar o seu congresso ordinário, o 14º Congresso. Sim. É um congresso eletivo. Sim. Como é que estão os candidatos? Manuvacola, se vai sair, não se apresta a concorrer à presidência da UNITA. Tenho direitos. Mas é pré-candidato? Não estou a dizer isso. Só sei dizer que qualquer membro da UNITA tem direitos. Não há limites de idade acima, há limites de idade se calhar abaixo. Né? E apoiaria a recandidatura de Adalberto Costa Júnior? Ainda não estamos nas campanhas. Agora, o Adalberto tem direito a candidatar-se para mais um mandato. E vai ter mais do que 2 mandatos. O segundo mandato para o próximo Congresso. Agora, aquela anulação do Congresso anterior deu-lhe vantagem, porque ele tem um bônus de 2 anos. Ele vai fazer mais tempo do que 2 mandatos. Mas o último mandato vai ser agora, se ele for eleito, né? E a FPU, aos seus olhos, foi uma boa opção para 2022 e será aconselhável manter essa plataforma? Ótima. Sim, a UNITA está a trabalhar no sentido de ajustar as estratégias para 2027. A FPU, os resultados, Magalhães, foram muito bons. É por isso que eu estou a querer dizer... É viável com a saída de Abel Chivuco-Vuco? Eu digo assim, a FPU não é Abel Chivuco-Vuco, não é a CJ, não é Filomeno Vieira Lopes. A FPU é um convite aos angolanos para se unirem, para ganharem as eleições e porem fim a esse mandato de 50 anos do MPLA. Essa é a FPU, é a mensagem, é uma palavra de ordem. Portanto, isto é teu, é meu, é de todos os angolanos. Quer dizer que mantém a plataforma Frente Patriótica Unida para as eleições de 2027? Até este momento, sim. Eugênio Manuvacola, por nós ficaríamos horas e horas a conversar, mas o tempo não perdoou. Muito obrigado. Convidem-me mais uma vez. Vamos fazê-lo. Garantidamente que sim, vamos fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Estimados ouvintes, obrigado pelo prazer da audiência. Sim. Não se esqueçam, este programa tem repetição às 13 horas e mais logo às 23 horas. Sim. E nós voltaremos na próxima quinta-feira. Até lá, estamos juntos. Estimados ouvintes, os nossos melhores cumprimentos. O nosso convidado de hoje é um veterano da política angolana, general reformado e deputado à Assembleia Nacional, Eugênio Antonino Ngolo Manuvacola. Muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo à última palavra da MFM. Muito obrigado aos Fernandes, muito obrigado aos ouvintes. Para início de conversa, Eugênio Manuvacola, senhor deputado, aquela questão que não quer calar. A UNITA, ao longo do processo de construção da democracia em Angola, tem estado sucessivamente a perder eleições. Muito embora nas últimas 3, 4 eleições tenha melhorado o seu score, a verdade é que nas primeiríssimas, em 1992, teve um resultado abaixo do esperado. O MPLA teve 52%, a UNITA teve qualquer coisa como 34%. Depois houve a guerra pós-eleitoral. Em 2008 houve as segundas eleições em que o MPLA teve uma vitória expressiva de 81%. Em 2012 também uma vitória assinalável de 71%. Já em 2017, na primeira eleição do presidente João Lourenço, o MPLA tornou a vencer com 61%. E nas últimas, de 2022, o MPLA teve apenas 51% e a UNITA atingiu o melhor score de sempre, 44%. O que é que se passa efetivamente? Como é que vê estas perdas sucessivas nas eleições, perdas para o MPLA, o seu principal adversário político? Muito obrigado por esta pergunta curiosa, cria curiosidades. A UNITA teve o maior eleitorado de 1975.
A UNITA é um partido que nasceu no corredor do Caminho de Ferro de Benguela. Como os angolanos sabem, o Caminho de Ferro de Benguela era a maior empresa de Angola, pelo número de empregos e pelo movimento econômico que era o pulmão da África Central e Austral. Mas é preciso sublinhar que em 1975 não se realizaram quaisquer eleições. Eu vou lá chegar. Alves Fernandes é assim. Em 1975 não houve eleições e é mesmo por isso que não houve eleições, porque se elas tivessem tido lugar, a maioria, o partido maioritário seria a UNITA. Em que é que se baseia para fazer esta afirmação? Baseio-me nos números da população no Planalto, no corredor do Caminho de Ferro de Benguela. Eu vou lhe dizer assim. Quer dizer que toda aquela população era automaticamente votante da UNITA? Não. Por questões étnicas? Não, eu vou lhes dizer assim. Né? Eu vou dizer, o corredor do Caminho de Ferro de Benguela, o Caminho de Ferro de Benguela era a maior empresa de Angola, tal como talvez hoje a Sonangol será. Mas naquela altura, o Caminho de Ferro de Benguela tinha uma supremacia do movimento de empregos do país. O Planalto Central, só o Ambo, reunia cerca de 1/3 da população de Angola. Mais Benguela, mais o Bié, isto ia para muito longe, e mais o Mochico. Eu vou dizer, por que eu vou dizer isso? Porque em 1992, quando houve as eleições, o Alves Fernandes sabe que a UNITA ganhou em Benguela, ganhou no Ambo, ganhou no Bié, ganhou no Quanducubango, né? 16 anos depois. Isso significa o quê? O eleitorado é movediço. Os fatores de 75 ainda estavam presentes em 92. Mas os fatores de 75, Eugênio Manduvacola, têm a ver com questões étnicas? Não tem a ver. A maioria da população ouve Mas eu estou a dizer, tem a ver com a afinidade com as populações. Porque o Luanda também tinha uma grande presença das populações do Planalto Central. O Planalto Central estava disperso por todo o país. O que eu estou a querer dizer é que o corredor do Caminho de Ferro de Benguela não é o corredor dos Ovimbundos, é o corredor do Caminho de Ferro de Benguela. É um complexo criado à volta do Caminho de Ferro. Tem choques, tem luvales, tem cambuelas, tem ganguelas de várias espécies, tem songos, tem tudo. Independentemente dos fatores étnicos. E tem quimbundos que eram funcionários do Caminho de Ferro de Benguela. Independentemente dos fatores étnicos, sim, o que é que leva a ter esta ideia, esta afirmação de que aquela era uma população votante da UNITA? Eu estou a dizer, a prova veio em 92. A UNITA ganhou no corredor do Caminho de Ferro, só não passou no Mochico. Mas a UNITA teve um deputado no Mochico e teve 5 deputados no Bié. Teve 4 deputados no Ambo, 3 deputados em Benguela. Em 1992. O que significa que o panorama de 75 ainda foi quase o mesmo encontrado em 1992. Muito bem. 92 é um marco histórico porque foi o ano em que se realizaram as primeiras eleições multipartidárias. De lá para cá, ou melhor, de 92 a 2002, o país voltou à guerra. A UNITA contestou os resultados e reacendeu o espectro da guerra. A partir de 2008, o país regressou à normalidade constitucional, com eleições regulares. Nessas eleições, 2008, 2012, 2017, a UNITA teve resultados de alguma forma sofríveis. A que se deveu este score? O eleitorado de 75, que ainda teve manifestações em 92, já não era o eleitorado de 2008. Sabe por que eu insisto nesta questão? Não. Para lhe perguntar se o retorno à guerra, depois das eleições de 1992, o retorno à guerra não penalizou a UNITA.
Não acho. O retorno à guerra, o que é que fez? Nós tivemos 4 províncias, vitória em 4 províncias. Desta vez, em 2022, tivemos vitória em 3 províncias do norte. O que eu estou a dizer é assim: há movimentações no eleitorado. A UNITA ganhou em Luanda. A UNITA ganhou no Zaio em Cabinda. E em Cabinda. Sim. A UNITA teve 2 deputados no Kwanza Norte, não é assim? É uma novidade. 2 deputados em Malanje, também é uma novidade. 2 deputados na Lunda Norte e 2 deputados na Lunda Sul. Significa, o Norte está a votar mais UNITA do que antes. Isso significa, há movimentos. Por isso que eu estou a querer dizer que o nosso principal adversário, o MPLA, também tem estado a lutar para alterar as desvantagens no eleitorado. Tem todas as armas, a arma financeira, a arma econômica, e tem o poder na mão. Por isso é que eu estou a querer dizer, em 75 não aceitou ir às eleições, abalroou Alvor, agora aceita as eleições porque construiu algumas vantagens em certas áreas. De qualquer modo, as causas das derrotas eleitorais da UNITA residem apenas no facto do MPLA estar no poder? Muito profundamente, e é da mesma forma que eu vou dizer. Por que o MPLA não aceitou Alvor, os resultados da Alvor de 75? Porque eles sabiam que iam perder. Dito hoje por vários militantes do próprio MPLA. Em 75 entenderam que a eleição não iria dar poder ao MPLA. Então fizeram as outras opções que lhe deram o poder não por via democrática. Tem graça que eu sou jornalista há mais de 40 anos e nunca ouvi um dirigente do MPLA a assumir peremptoriamente que em 75 não teriam vantagem se fossem eleições. Não, eu já ouvi muita gente a falar isso. É? Há muita gente a falar isso. E eu podia citar-lhe, não quero ser indiscreto, não vou citar, mas há dirigentes do MPLA que aceitam perfeitamente isso. O MPLA não abalroou Alvor para não perder as primeiras eleições democráticas. Muito bem, o passado é sempre importante recordar, sim. Mas vamos olhar para o presente. Nós queremos colher a sua visão deste presente. É um momento interessante porque há vários debates sobre a legislação eleitoral. Debates têm gerado vários questionamentos e também muitas desinteligências, não só entre os políticos da Assembleia Nacional, como a nível da sociedade civil. Qual é a visão que tem deste momento atual? Há 2 anos das próximas eleições, já uma contenda no entendimento sobre aquilo que deverá ser a lei eleitoral ideal para 2027. Sabe que as leis todas de Angola estão a ser construídas à volta, como é que é dizer, de uma, condicionadas a uma maioria MPLA. É assim? Portanto, o MPLA tem aquela maioria que ou há acordos convencionados no Parlamento ou a maioria impõe-se. Por exemplo, nós, da UNITA, talvez gostaríamos de ver uma CNE mais livre da maioria, mais neutra. Que CNE seria uma CNE neutra, uma CNE que faz como em Portugal, ninguém contesta. Sim, mas a CNE de Angola, sim. A nossa Comissão Nacional Eleitoral, é resultado de entendimentos entre o MPLA e a UNITA. Não é. Não? Não é. E eu vou lhe dizer porquê. A UNITA não concorda que depois dos resultados de 2022 continue com 4 comissários nacionais e o MPLA com 9 comissários. Nada alterou. Mas os resultados eleitorais são diferentes.
Não houve absolutamente nenhum movimento para beneficiar essa vantagem que a UNITA teve. Mas de qualquer modo, Sim. mesmo que houvesse uma alteração na composição da CNE em função dos resultados das últimas eleições, seria uma CNE partidarizada. A UNITA teria mais comissários eleitorais, portanto, nunca seria uma CNE neutra. Poderia haver um equilíbrio partidário, mas não havia uma neutralidade total. Mas a UNITA está de acordo que a CNE seja neutra. O MPLA aceita isso? Podemos ir a essa experiência. Uma CNE neutra. Vamos convencionar. Como é que seria neutra? Neutra significa por cidadãos sem qualquer ligação política ou partidária? Sem. Até podemos convidar entidades neutras deste país têm. Podemos pedir a uma igreja A, podemos pedir a uma sociedade B e não sei o quê, e a CNE ser mesmo neutra. Um juiz de direito não é neutro. Não pode ser neutro. O atual presidente da CNE, sim, o juiz Manuel Pereira da Silva Manico, juiz de direito. É do MPLA. É do MPLA. Isto automaticamente retira qualquer neutralidade. Neutralidade. Já que estamos a tocar nessa questão, em relação aos dois documentos que estão em apreciação na Assembleia Nacional, há uma proposta do Governo, não é? Do titular do Poder Executivo, e há um projeto do Grupo Parlamentar da UNITA. Há aspectos muito díspares, né? Acha que poderá haver algum consenso quando a proposta do Governo retira o cartão eleitoral como documento fundamental e fica apenas o bilhete de identidade? A proposta do Governo retira a obrigatoriedade de a fixação das atas síntese nas assembleias de voto. A proposta do MPLA determina que depois de votar o cidadão tem que ficar a uma distância de 1 km. A UNITA, entretanto, tem outros aspectos, mas não enfatiza no projeto para a legislação eleitoral a obrigatoriedade de se afixar as atas síntese. É essa a minha leitura correta? É importante. Mas, é importante a transparência, significa... Mas a UNITA, no projeto da UNITA está isso bem claro? Transparência? Não, a questão da fixação das atas síntese. Eu ainda não absorvi tudo. Vou absorvendo cada vez mais, mas eu queria dizer, toda a intenção da UNITA é fazer do processo eleitoral transparente. E eu vou dizer assim, Alves Fernandes, a UNITA ganhou as eleições em 2022 em Luanda, é uma novidade. Mas nós não estamos satisfeitos. Porque ainda pensamos que podíamos, em vez de 3 deputados em Luanda, teríamos tido 4. Ou talvez 5. Por quê? Porque toda uma intriga de não transparência, porque acusa-se que não houve transparência em Luanda, houve até atas que se perderam. Mas não foi possível confrontar as atas. Devia ser possível. Eu vou isso, Portugal, os resultados foram publicados, estão na internet, cada um pode consultar a sua municipalidade, não sei o quê, como é que os resultados foram. Aqui em Angola não se pode fazer isso. Sim, mas é uma questão que nós temos abordado aqui muitas vezes, sobretudo agora que há as duas propostas do Governo e da UNITA, o facto de a UNITA não ter divulgado o seu projeto. Repare que eu conheço melhor. Mas que projeto? O projeto que está agora na Assembleia Nacional. Sim. Não, vamos partilhar com a sociedade. Porque quem é pretendente ao poder, em circunstâncias normais, teria maior necessidade de expandir a sua visão. É o que a UNITA vai fazer de certeza, Alves. Mas repara uma coisa, nós somos jornalistas, conhecemos melhor a proposta do Governo, porque foi detalhadamente apresentada e nós tivemos acesso do que a proposta da UNITA. Se isto for lapso, a direção da UNITA e o grupo parlamentar vão vos convidar para vos apresentar os documentos. Ainda vamos a tempo. E ainda o Parlamento vai a tempo de chegar a um consenso. Eu acho que sim, a UNITA e o MPLA, na situação presente, que não é de guerra, estão condenados a entenderem-se para as questões fundamentais do país. Este é o caminho pacífico. Esta questão concreta terá estado no centro da audiência que o Presidente da República concedeu recentemente ao Presidente da UNITA? Acho que sim, eu não estive lá, não acompanhei. Mas o Presidente presta contas? Presta, mas também eu não sou porta-voz do Executivo da UNITA, eu sou membro conselheiro.
Portanto, dentro da minha prerrogativa de conselheiro, eu recebo toda a informação. Mas cabe ao senhor presidente do partido, que é o executor do encontro com o presidente da Aliás, República. foi ele quem solicitou a audiência, não é? Precisamente. Cabe a ele dizer aos jornalistas e ao público em geral os resultados daquele encontro. Mas eu acredito que esse encontro teve em conta muitas preocupações do país, entre as quais o diálogo nacional, que é muito importante. A forma como me está a responder, Sim. leva-me a fazer uma pergunta incontornável. Sim. Como é que está a coesão interna no seio da UNITA? Fala-se muito em alas, sabacovistas e adalbertistas. Eugênio Manduvacola está com qual liderança? A liderança do partido? Eu estou com a UNITA. De Adalberto Costa Júnior. Eu estou com a UNITA. Está com Adalberto Costa Júnior? Estou com a UNITA. Eu vou lhe dizer por quê. Quando a guerra acabou, em 2002, não é assim? Eu recusei-me a fazer a oposição que fiz antes. Porque eu fiz oposição dentro do partido. Se calhar terei sido o primeiro a fazer oposição. Mas eu vou lhe dizer porque a minha história, Manduvacola, é de tal forma que a maior parte dos dirigentes que hoje são da UNITA sentaram-se nos meus troncos da educação revolucionária da resistência. Alguém que não passou por aí que diga que não, eu não digo o Adalberto, era muito jovem na altura, não esteve comigo. Mas em 76, uma boa parte dos dirigentes que hoje fazem voz da UNITA passaram pela minha formação. Então, o que significa para mim o seguinte: eu não vou hoje ir à rua confrontar-me com o presidente Isaías Samakuva. Presidente Isaías Samakuva? Sim, estou a falar do presidente que foi da UNITA. O presidente Isaías Samakuva é uma pessoa que tem uma história comigo. E eu tenho vergonha de amanhã sair à rua dizer que eu sou uma oposição ao Isaías Samakuva. E quem é que está a confrontar o Isaías Samakuva? Não, você que disse as alas Samakuva, as alas... Sim, mas eu fiz uma pergunta concreta. Sim, sim. Eugênio Manduvacola é apoiante do atual presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior? Eu sou apoiante da UNITA. E na situação presente, o Adalberto é o último presidente eleito da UNITA nas eleições de 2021 e até de 2019. Portanto, esse é o presidente da UNITA. E eu fico nesta linha da disciplina partidária com o presidente eleito. Quer dizer que a UNITA não está dividida? A UNITA pode ter vozes divergentes, mas a UNITA não tem duas lideranças, tem uma. Eu, aliás, diria, em qualquer outro partido que faz um congresso, não pode sair com duas alas, uma e outra. Não, o congresso fecha com uma direção. Tocou na confrontação que fez ao seu partido antes dos acordos de paz de 2002. Para os mais não vamos recordar isso. Sim, sim. A dado momento, Eugênio Manduvacola era secretário-geral da UNITA. Em 92 a 95. Em 1994, pela UNITA, foi signatário do protocolo de Lusaka. Na capital zambiana, assinou com o falecido ministro das Relações Exteriores, Venâncio de Moura. Na presença do presidente Eduardo Santos. Correto. Sim. Depois disso, a fuga célebre foge do Beilundo, onde estava instalada a direção da UNITA, isso já em 1995. 97. Portanto, o protocolo de Lusaka foi assinado no dia 20 de novembro de 1994. E em 97, Manduvacola foge. Não lhe vou perguntar como é que fugiu, um dia nas suas memórias talvez vamos saber. E vem para Luanda e cria o movimento que foi o Comitê Renovador da UNITA. Sim. Portanto, uma oposição à liderança de Jonas Savimbi. Sim. Isso não fragilizou o seu capital político? Não. Ou ajudou a conquistar a paz? Não. Eu acho que o partido tem estratégias. Eu não concordei com a estratégia do Dr. Savimbi. De 94, 95, 96, 97, e eu opus-me. E eu fiz essa oposição frontal e abertamente. No Beilundo? Mesmo no Beilundo.
Eu assumi essa oposição. Eu não sou daqueles que não falou. Eu assumi a oposição frontalmente. Correu riscos por causa dessa atitude? Precisamente. Riscos de vida mesmo? Não morri, mas eu sofri sanções disciplinares. E ao criar a UNITA Renovada em Luanda, UNITA Renovada sob os não auspícios criou. O nome não é do esse. governo do MPLA, não lhe mereceu o rótulo de traidor? Eu acho que auspícios não. A iniciativa que eu vim com o projeto a partir do Bailundo. Não é assim? Podem os membros do MPLA, com certeza aplaudido, porque quando a guerra no vizinho pode ser útil do lado do MPLA também. Mas nós fomos frontais no facto de que porque o problema era paz ou guerra. Não é assim? E fizemos uma opção que não é aquela que estava a ser seguida do outro. E fizemos essa oposição até 2002. Mas naquela altura também é preciso recordar, grande parte dos quadros dirigentes da UNITA que se encontravam em Luanda não aderiram ao projeto, vamos chamar-lhe UNITA Renovada, ou Comitê Renovador da UNITA, não importa, não aderiram ao movimento liderado na altura por Eugênio Manu Vacola. Estamos conscientes disso, como ainda hoje eu aceito que foi isso, nunca forçamos ninguém a aderir. Nós levantamos a voz contra as estratégias da direção saída do 8º Congresso. E, em 2002, são assinados acordos de paz. A UNITA fragmentada tinha aquela ala militar que estava nas matas a fazer a guerra e com as populações sob o seu controle. Tinha os deputados em Luanda. Tinha a UNITA Renovada e tinha a missão externa. Vocês chamam a UNITA Renovada, nós não aceitamos. Pronto. Nós estivemos a dirigir mesmo a UNITA na altura. Sim, mas a paz foi feita com quem veio das matas. Completamente. E mais, nós consideramos que a nossa missão de oposição tinha terminado. Era preciso encontrar, porque eu não posso ir desencorajar a união do partido numa altura em que a guerra tinha terminado. Eu seria estúpido. E como é que foi acolhido pelos seus camaradas? Tantos que vieram das matas, naquele formato de comissão de gestão da UNITA, liderada pelo Cambagato, o chefe de Estado-Maior-General das extintas FALA, o falecido general Camorteiro. Camorteiro não era dirigente do partido na altura, já estava nas FA. Já estava nas FA? Já. Ele veio do Luena diretamente para as FA. De qualquer modo, como é que foi acolhido? Muito bem, quer dizer, como é que dizer? Conversamos. E a união foi... Porque eu sou mais velho, Alves Fernandes. Eu sou mais velho em muitas circunstâncias. E Isaías Chamacuva, que vem de eu fora... Eu sou mais velho da geração abrilista da UNITA. Eu sou líder. A geração abrilista é cadeira UNITA logo após o 25 de abril de 1974. Sim. Da geração abrilista, eu sou talvez o mais velho deles todos. A propósito, onde é que estava quando se deu o 25 de abril, em 74? Olha, na manhã do dia 25... Eu não sei se o golpe parece que foi 25 para 26. Não sei, deve ser isso. Na manhã do golpe, eu vou acertar assim, eu estava a caminhar. Onde é que vivia? Em que cidade de Angola? Eu estava aqui no bairro. Aqui do Cruzeiro, no bairro do Cruzeiro, sim. Vivia na altura em Luanda? No bairro do Cruzeiro, no anexo da casa do senhor Teodomiro de Oliveira. O senhor Teodomiro de Oliveira trabalhava no Porto. Aquelas casas do bairro do Cruzeiro. Tinha lá um anexo com um colega meu que faleceu. Mas eu ia do Teatro Anatômico aqui na Delegacia de Saúde para o refeitório na Marginal, refeitório da Universidade de Luanda. Na altura estava a estudar Medicina? Estava, sim, senhor. Estava da Faculdade de Medicina? Estava a fazer o 2º ano, 74. E então... Ao passarmos o Largo da Maianga, eu vinha com 2 colegas brancos que estavam a falar aos cochichos.
E eu não entendi, porque estava distraído, não sabia o que se tinha passado. E eu estava colegas, vocês estão a dizer o quê? Golpe? Golpe aonde? Porque você não soube, houve golpe em Portugal. Golpe em Portugal? Para mim, a minha faculdade terminou naquele dia. Fomos andando, apercebi-me de tudo isto e aquilo, e a partir daí entrei na Revolução. Tomamos as instituições culturais da Universidade de Luanda, o SECUL, com o meu amigo Natal, o irmão do Isaac dos Anjos, com um grupo de ativistas que na altura éramos colegas, não é assim? O general Hanga, que foi da Força Aérea, a esposa Marília, etc. Fizemos um grupo ativistas sem fronteiras. Trabalhamos para toda a gente a favor do MPLA, isto e aquilo, criamos programas de rádio, radiofónicos, etc. por aí fora. E como é que vai ingressar na UNITA? Porque a uma dada altura eu discordei da orientação política aqui em Luanda. Houve até indivíduos que começaram a colocar problemas raciais. Houve depois indivíduos que colocaram isto e aquilo, e eu digo assim, democracia por democracia, eu tenho o direito de fazer as minhas opções. Mas eu estive atrás dos comitês hoje ainda, os comitês Amílcar Cabral, o CAC, Amílcar Cabral, o grupo comunista, a OCA. Eu estive dentro desses grupos. Fizemos aqui, montamos uma tipografia revolucionária aqui na Samba, onde fizemos panfletos, eu e os meus colegas, e do MPLA, não eram da UNITA na altura. Mas o facto de ser natural do Huambo não determinou a sua adesão à UNITA? Não, o que significa? Eu tenho afinidades com o Huambo, eu fiz todos os meus estudos secundários na província do Huambo. Não sou do Huambo, eu sou de Benguela. Mas o Vacola é natural de Benguela. Eu sou do Bocoio. Eu sou de Benguela. Mas o corredor do CFB tinha algumas instituições sagradas. Uma é o próprio Caminho de Ferro, a outra, cultural, é a Missão do Donde. E então, eu acho que naquela altura a ida minha para a UNITA era uma opção na diversidade. Mas já tinha na UNITA, naquela altura, alguns dos seus companheiros de escola, amigos de infância. Também, mas também tinha colegas de tropa, porque eu tinha feito já o serviço militar, tinha colegas de tropa que me mobilizaram e estivemos dentro do MPLA. Eu tenho amigos, colegas de tropa que me mobilizaram para o MPLA. A célula do Justino Pinto de Andrade, que se tinha estendido para o Huambo, também me mobilizou. E eu vou lhe dizer o que se passou. O Aldemiro da Conceição mobilizou-me para a sua célula do MPLA, em 1969. Quer dizer que esta história que muita gente quer falar de umbundos, não sei o que por aí fora, isto é uma fantochada. O problema da Angola é outro, não é o problema dos ovimbundos, dos quimbundos e não sei quantos, não é verdade. De qualquer modo, naquela altura, ao 25 de Abril, os três movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, celebram acordos com o governo português e regressam à vida normal nas cidades. Com certeza. Como disse já no início da nossa conversa, com base nos acordos de Alvor, estavam previstas eleições que acabaram por não acontecer e o país mergulha numa guerra. Nesta guerra, o MPLA proclama a independência em Luanda, das ajudas internacionais teve ajudas dos cubanos e a UNITA vai buscar os sul-africanos. Não. Sim. Isto é a história do MPLA, não é a história verdadeira. E eu vou lhe dizer o que é que se passou, eu estava aqui. Não é assim? História verdadeira. Mas eu vou lhe dizer assim, olha, quando o Savimbi desembarcou no Huambo em 74, teve uma concentração de populações que assustou
assustou o MPLA. O Savimbi chegou ao Uambo com uma recessão acima de 1 milhão de habitantes. Eu vinha de Luanda. 1 milhão? Estou-lhe a dizer, pessoais, os comboios vieram desde o Mochico para receber o Savimbi no Uambo. De Benguela com comboios. Sim, mas a dizer. A minha pergunta é sobre a razão pela qual a UNITA se aliou à África do Sul. Não houve aliança. Eu vou lhe dizer assim. O MPLA assistiu à entrada do Savimbi no Uambo. Eu, na altura, não era da UNITA, do MPLA. Não era da UNITA. Ainda não era da UNITA. Eu vinha de Luanda, nos grupos de estudantes, etc. Encontro-me com um jornalista de que não me lembro. E ele diz assim, Eugênio, aqui nós do MPLA aqui não temos hipóteses, E eu digo, é assim, olha, isto aqui está perdido. E eu olhei para ele e eu disse, pode ter razão, não sei o quê. Eu não era da UNITA. Agora, eu vou lhe dizer assim. Mas os sul-africanos... Não, eu vou lhe dizer. A UNITA não teve mão nos sul-africanos até fins de 1977. Mas desculpe, eu sou o senhor mais novo, mas sim. tem muita informação. Aliás, já conversei consigo nos últimos 30 anos, dezenas de vezes. Sim. A Operação Savana, levada a cabo pelo exército sul-africano, que rompeu da fronteira do Cunene, passou por todo o sul, chegou até aqui ao Kwanza Sul, foi em zonas que na altura estavam controladas pela UNITA. Aquilo que era o MPLA e as FAPLA, na Huila, em Benguela, todo mundo fugiu para Luanda. Não fugiram nada, é mentira, não fugiram. Eu vou lhe dizer. O que aconteceu? Agostinho Neto, com o MFA português... Movimento das Forças Armadas Portuguesas. O Vasco Gonçalves e outros, esse grupo do Teles, como é que se chama? Otelo Saraiva de Carvalho, etc. Este grupo apoia o MPLA. E entendem que Alvor democrática, Alvor com a sua democracia, iria facilitar os ditos movimentos reacionários, antissocialistas. Momento, quais eram esses movimentos ditos reacionários? FNLA, UNITA, está tudo dito. E um MPLA revolucionário, internacionalista, não sei quantos do leste. Socialistas, etc. O poder não podia escapar para outros. Era preciso proteger isso. A estratégia dos cubanos nasceu nessa altura. Então quer dizer que estes factos justificaram a aliança que a UNITA fez com o regime do apartheid? Não. E eu vou lhe dizer, por outro lado, os mesmos portugueses da direita trabalham com Daniel Chipenda, do MPLA. Na altura, Chipenda já não era do MPLA. Era do MPLA, sim, senhor. Era um dissidente do MPLA. Não, era dissidente. Eu nunca estive fora da UNITA. Já houve alturas em que, esse gajo, mano, vai colar. A Daniel Chipenda morreu do MPLA. Sempre foi do MPLA. Sim, agora, o facto de a ala Agostinho Neto não chupar, não querer o Chipenda, não significa que o Chipenda deixa de ser do MPLA. Mas é preciso referir dois factos e corrija-me, porque eu estou a colocar forma de pergunta. Quando é criado aquilo que se chamou Fação Chipenda, tornou-se logo um movimento anti-MPLA. Houve confrontos... Não! Anti-Agostinho Neto. Houve confrontos militares, inclusive aqui em Luanda. Depois... com a guerra em que os outros dois movimentos, a FNLA e a UNITA, são expulsas de Luanda pelas tropas do MPLA, o Chipenda... Do MPLA, Agostinho Neto. O Chipenda vai se refugiar no Uambo. Aí vamos acertar a linguagem. Mas desculpa, o Chipenda vai ou não vai para o Uambo? Um momento só. Vamos acertar a linguagem. MPLA Agostinho Neto e MPLA Chipenda, porque ainda havia MPLA revoltativa. Mas a minha pergunta é, depois de todos esses fenómenos que culminaram com a expulsão, a retirada da UNITA e do MPLA de Luanda, a UNITA e a FNLA de Luanda, todos se concentraram no Uambo. Jonas Savimbi, Alden Roberto e Daniel Chipenda estavam no Uambo.
Não. Houve também um movimento para o IJ. Sim, mas Daniel Chipenda esteve ou não esteve no Uambo? Esteve no 11 de novembro, Daniel Chipenda estava comigo, estava ao meu lado, não nos conhecíamos. Eu sou afiliado do pai dele e ele não me conhecia. Mas estando no Uambo, Sim. naturalmente, naquele clima de confrontações, naturalmente, era um aliado da UNITA. Não. E como é que estavam no Uambo? Não era aliado. Estava em que condição? Como? Nós éramos os rejeitados do regime Agostinho Neto. É diferente de dizer que o MPLA rejeitou o Chipenda. O MPLA não rejeitou o Chipenda. Agostinho Neto rejeitou o Chipenda. Mas repare numa coisa, Sim. estando todos no Uambo, Sim. Jonas Savimbi, Alden Roberto e Daniel Chipenda, naturalmente que houve uma conjugação de esforços para enfrentar o MPLA. Não. Não? Não, e pode consultar a sua história de forma independente. Eu vou lhe dizer assim. A direita portuguesa, que sobrava do governo derrubado, ajudou Daniel Chipenda a mobilizar as forças sul-africanas que entraram em Angola sob a forma de ELP. Exército de Libertação Português. Mas Está a ver? há uma Mas eu informação... vou lhe dizer um momento. O Daniel Chipenda vem com o ELP desde Ongiva, Pereira Dessa, passa pelo Lubango e vai até o Uambo. Quando eu digo... Mas a UNITA, estando no Uambo, Sim. viu o exército sul-africano Nós a não chegar, tínhamos forças para confrontar os blindados e os tanques. mas eram beneficiários. A invasão sul-africana de Angola Um momento só. beneficiava a UNITA, naturalmente. Mas ouça, nós não tínhamos aliança nenhuma com eles. Nós vimos além. Eu fui preso. Uma pergunta. Eu fui Foi preso por quem? capturado. Fui capturado como sendo da UNITA, sou hostil. Quem? Capturado por quem? Pelos sul-africanos. O MPLA os sul-africanos do MPLA. Sul-africanos do MPLA. Isso é Sim, muito confuso. Mas, de sim. qualquer modo, nunca Sim. houve confrontos Sim. entre a UNITA e o exército sul-africano. Não éramos nós o objetivo. O objetivo era assim. O objetivo era derrubar o MPLA. Não. Ou impedir que o Ouça MPLA ainda, proclamasse a ouça ainda. independência. O Daniel Chipenda, membro do MPLA. Dissidente do MPLA. Nada, isto é tua linguagem, a minha não é essa. Daniel Chipenda, membro do MPLA, em divergência com Agostinho Neto, apercebeu-se que o Agostinho Neto estava a movimentar os cubanos. E ele, porque ele tinha as suas fontes dentro do MPLA, e ele movimenta-se rapidamente para encontrar o antídoto. Com os portugueses, se são da direita ou sei lá o que, conseguem rapidamente ir buscar os sul-africanos sob a forma de ELP. Vêm por aí fora, a UNITA não tem uma guerrilha, coitada, como é que vai confrontar um exército regular que vinha por ali? O que é que tem a dizer sobre a informação E em segundo nome a de qual quê? Sim. o então presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, Sim. a pedido de Jonas Savimbi, terá solicitado Não, apoio a sul-africano? pedido de Jonas Savimbi, não. Não é verdade que foi o presidente Kaunda um momento, que pediu os Kaunda sul-africanos? existe esse nome, mas não é a pedido de Jonas Savimbi. Eu vou lhe dizer o que é que se passou. Os sul-africanos vêm pelo Daniel Chipenda MPLA a caminho do Kwanza Sul para as confrontações com os cubanos. Agora, quando chegam ao Kwanza Sul, nem ligaram à UNITA. Eles passaram por cima da UNITA. Nem atacaram a UNITA. Não atacaram, mas não, eu fui atacado. Eu fui capturado. Eu fui trocado no Uambo, na cadeia comarca do Uambo. Fui trocado porque o Zaupuna foi capturar comandantes do Chipenda e fui trocado. Houve uma troca de prisioneiros. De prisioneiros, eu fui trocado. Ok. Muito rapidamente. Sim. Então, a partir de que momento é que a UNITA se junta aos sul-africanos? Olha, os sul-africanos não tinham forças nativas, forças nacionais de apoio. E não podiam sobreviver no território estrangeiro. Então? Foi nessa altura que
os organizadores da Força Sul-Africana lá fora acharam que era oportuno negociar com a UNITA para aliança, fazer a conexão com a Força Sul-Africana em Angola. E é nessa altura, mais ou menos. Foi já no fim. Em 76. Não, 75. 75 por volta de outubro, novembro, dezembro. Antes do 11 de novembro. Sim, antes do 11 de novembro, não, espera aí. Porque a independência foi no dia 11 de novembro. Sim, por volta disso. Agora, datas precisas, mas eu vou lhe dizer assim, o Kaunda, na concertação internacional, fala com os sul-africanos e os sul-africanos conseguem fazer-nos o contacto. Uma das pessoas que comandou este movimento no Katenge foi o Chiwale, em nome da UNITA. José Manuel Chiwale. Não, José Samuel Chiwale. José Samuel Chiwale. Portanto, é uma questão que eu estou a dizer assim, a UNITA, muito obrigado. Chipenda, que veio com as forças, não aguentou o embate, a UNITA achou naquilo uma oportunidade. Estão cubanos do outro lado, os sul-africanos ali, nós, a partir da falha, do fracasso do Daniel Chipenda, a UNITA, né, prestou esta conexão com os sul-africanos. Nós não trouxemos os sul-africanos pelo território nacional. É interessante sim. Esta visão. Sim. Não é visão, é a história. Esta visão da história. Sim, não é visão da história, esta outra história. Pois, e por que razão não põe a sua visão ou essa história que está aqui a contar, a partilhar connosco, num livro de memória? Eu vou escrever. Os mais velhos... sabes uma coisa, tenho estado muito ocupado. Eu até sou daqueles que gostaria de não estar já na política e ficar a escrever as memórias. Tenho muita coisa para escrever. Não consigo porque ainda tenho outras ocupações. Sim. Pois, está na Assembleia Nacional já há bastante tempo, né? Vou sair agora em 2027. Pois, está entrou 98. De 98 a 2008, 10 anos. Sim. Depois voltou a entrar em 2012 a 2017. A 2017. Sim. 2017 até agora, voltei agora em 2022. Portanto, já são 22 anos, quase, né? Portanto, isto na Assembleia não há limites de idade. Nem de mandatos. Não. O livro de história vai sair. Vai sair com toda essa. Espero que tenha tempo para isso, né? E agora, e temos mesmo que terminar, o tempo não perdoa. Sim. Eugênio Manufacola. Sim. Em 2025, a UNITA vai realizar o seu congresso ordinário, o 14º congresso. Sim. É um congresso eletivo. Sim. Como é que estão os candidatos? Manufacola, se vai sair, não se apresta a concorrer à presidência da UNITA. Tem direitos. Mas é pré-candidato? Não estou a dizer isso. Só sei dizer que qualquer membro da UNITA tem direitos. Não há limites de idade acima, há limites de idade se calhar abaixo. Né? E apoiaria a recandidatura de Adalberto Costa Júnior? Ainda não estamos nas campanhas. Agora, o Adalberto tem direito a candidatar-se para mais um mandato. E vai ter mais do que 2 mandatos. O segundo mandato para o próximo Congresso. Agora, aquela anulação do Congresso anterior deu-lhe vantagem, porque ele tem um bônus de 2 anos. Ele vai fazer mais tempo do que 2 mandatos. Mas o último mandato vai ser agora, se ele for eleito, né? E a FPU, aos seus olhos, foi uma boa opção para 2022 e será aconselhável manter essa plataforma? Ótima. Sim, a UNITA está a trabalhar no sentido de ajustar as estratégias para 2027. A FPU, os resultados, Magalhães, foram muito bons. É por isso que eu estou a querer dizer... É viável com a saída de Abel Chivuco-Vuco? Eu digo assim, a FPU não é Abel Chivuco-Vuco, não é ACJ, não é Filomeno Vieira Lopes. A FPU é um convite aos angolanos para se unirem, para ganharem as eleições
e porem fim a esse mandato de 50 anos do MPLA. Essa é a FPU, é a mensagem, é uma palavra de ordem. Portanto, isto é teu, é meu, é de todos os angolanos. Quer dizer que mantém a plataforma Frente Patriótica Unida para as eleições de 2027? Até este momento, sim. Eugênio Manduvacola, por nós ficaríamos horas e horas a conversar, mas sim. O tempo não perdoou. Muito obrigado. Convidem-me mais uma vez. Vamos fazê-lo. Garantidamente que sim, vamos fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Estimados ouvintes, obrigado pelo prazer da audiência. Sim. Não se esqueçam, este programa tem repetição às 13 horas e mais logo às 23 horas. Sim. E nós voltaremos na próxima quinta-feira. Até lá, estamos juntos. Quem é o presidente que vai